Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver como Tomás ele é retratado, ele é representado na obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia. A gente vai fazer primeiramente uma breve introdução à obra e depois a gente já vai ver quais são as palavras que o Dante coloca na boca de Tomás de Aquino quando ele se encontra com Tomás no paraíso. Então, primeiro, a Divina Comédia é uma obra escrita por Dante Alighieri, ela tem 100 cantos. Eu vou usar aqui cantos enquanto algo no sentido poético, como se fossem capítulos poéticos. Eu vou usar aqui a tradução da Vila Rica, né, uma tradução já... acho que dá para encontrar ela no Sebo, acho que em Estante Virtual. É uma tradução feita por Cristiano Martins e ela é interessante, que ela tem vários desenhos do... acho que o nome seria Gustave Doré, né? Gustave Doré. Que são os desenhos clássicos, né? São ótimas... são bem vivos, assim, acabam sendo desenhos que ficaram clássicos do Gustave Doré e que ajudam até digamos assim, a entender um pouco melhor do ponto de vista gráfico a Divina Comédia. Ela basicamente, para quem não conhece, então eu vou falar uma noção bem básica, né? São 100 cantos, tem o primeiro canto introdutório, o primeiro capítulo introdutório, e depois cada uma das partes, das três partes, das três grandes partes da Divina Comédia, são 33 cantos do Inferno, Purgatório e do Paraíso. Basicamente é um livro em que o Dante ele narra uma espécie de uma saga, né, que ele passa, né, a partir da oração da Beatriz e tal, que era uma espécie de um amante, não chega a ser, porque ele nunca teve, não chega a ser um amante, mas o amor que ele teve na adolescência, tem até um livro chamado Vida Nova, que ele narra um amor platônico, mais ou menos, que ele teve na adolescência, e que ele manteve em parte, digamos assim, viva, né, até meio após a morte dela. Então, a partir de uma oração que ela faz, ele recebe, digamos assim, essa graça, né, conforme a questão literária aqui, de visitar o inferno, o purgatório e o paraíso como uma forma de purificação para que ele conheça, digamos assim, os novíssimos, né, aquilo que vai acontecer depois, conforme diz particular e tal. Então, o que acontece? Aqui é um livro, assim, vamos dizer que ele é o clássico, ele é aqueles livros que você coloca o top 10 dos livros da literatura clássico, dos clássicos, ele tem que estar, né? Assim, junto com o Don Quixote, junto com o Shakespeare, né? Então ele é digamos assim, eu digo Shakespeare, as peças mais clássicas do Shakespeare, né? Ou até sei lá, uma Ilíada, uma Odisseia. Então, a Divina Comédia está nesse top 10, né? Ou pelo menos top 20, mas top 10 ela considera estaria. Então, o livro é essa saga, ele é escrito em forma poética, são decassílabos, tá? Mas eu não vou entrar nessas questões, a gente vai focar mais... digamos assim, tem divisões. Então, por exemplo, tem os círculos do inferno, são 9 círculos do inferno, né? São 7 valas, são 7 divisões do purgatório, que ele vai, conforme os 7 pecados capitais, e são 9 luas, 9 divisões do céu. Então, ele faz essas divisões. Há algumas pessoas que dizem que a versão que a Divina Comédia é a versão poética da Suma Teológica, né? No sentido não, assim, obviamente que é uma questão poética, tem que ser sempre, cara, uma questão metafórica, né? São sempre grande parte da imaginação do Dante, da grande imaginação, uma pessoa, assim, genial, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ela se baseia em muitos aspectos da Suma Teológica de São Tomás de Aquino e contra elementos, por exemplo, quando você é no inferno, você tem a maior culpabilidade, a maior intensidade e gravidade do pecado, da ação imoral, e com isso há uma maior pena, né? Então ele escala isso em termos de culpabilidade, em termos de voluntariedade, e tenta colocar isso num esquema conforme as divisões da intensidade, digamos assim, de cada círculo do inferno e também do purgatório, e também da intensidade daquele que é amor com mais ardência no paraíso. Então aqui, para a gente é importante, ele se depara dentro dessa saga, né, que ele é acompanhado inicialmente pelo Virgílio, depois pela própria Beatriz, depois São Bernardo, Nossa Senhora e tal. Ele tem uma determinada parte que ele está acompanhado com isso já no terceiro livro, terceira grande parte, né, que ele já passou pelo inferno, purgatório e agora ele está no paraíso. E em um dado momento ele encontra na espécie há 9 divisões, vamos dizer assim, do paraíso, e na quarta divisão, que é a divisão que ele coloca uma divisão dos teólogos, dos santos teólogos, e nessa divisão dos santos teólogos, ele se depara, no caso, com São Tomás, né? E São Tomás ele acaba sendo uma figura importante que acaba guiando e mostrando ele no paraíso. E aqui a gente vai ver 3 trechos de São Tomás,
do que São Tomás fala para o Dante, né? Então a gente vai ver essa primeira parte, uma apresentação, né, que Tomás fala, que ele fala assim: um anho fui da grei santa e animosa, que domingos conduz a seu destino, por se nutrir no bem, se for cuidosa. Este, à minha direita, fidedigno, mestre me foi e quase irmão Alberto, lá de Colônia, e eu sou Tomás de Aquino. Então, primeiro ele começa essa apresentação, ele fala que ele é da Ordem de São Domingos, e depois ele se apresenta como Tomás, e fala que ele teve como mestre o seu, que ele chama até quase irmão Alberto, que é o Santo Alberto de Colônia. É interessante, depois ele faz essa apresentação, e aí que é uma coisa interessante que o Dante ele quis colocar aqui para destacar, que ele fala o seguinte: ele tenta, digamos assim, desfazer o que eventualmente é possível, mas é só uma aparente oposição, porque na verdade os dois se complementam, como se fossem duas formas até da revelação do amor divino no mundo, né? Uma forma muito mais própria da ordem dos pregadores, a outra da ordem de uma ordem, digamos assim, do amor, de uma pobreza mais viva, ainda que os dois tinham os votos de pobreza, que ele fala o seguinte: ele faz com que o próprio São Tomás, que era da ordem dos pregadores, que era da ordem de São Domingos, ele narre a vida de São Francisco de Assis, e depois ele faz com que o próprio São Boaventura, que era da ordem dos franciscanos, ele narre a vida de São Domingos, que é o fundador dos dominicanos e tal. Então ele mostra que como se cada um, né, um franciscano narrando a vida de um dominicano, do fundador que é o próprio São Domingos, e enquanto um dominicano, que era São Tomás, ele narra a vida do franciscano, que na verdade é o próprio São Francisco. Então aqui a gente vai ver essa segunda parte, que é a narração de São Tomás. Eu vou colocar aqui as referências de cada canto e tal, dos versos. Quando ele fala para o Dante, né? E é interessante que ele coloca o casamento, né, de São Francisco com a Dona Pobreza, né? Que é justamente a melhor forma de se entregar a Deus. Então ele explicita essa entrega, digamos assim, do voto religioso de São Francisco, e a grande digamos assim, a grande entrega de São Francisco através da pobreza. Então ele fala o seguinte: isso São Tomás narrando esse casamento, vamos dizer assim, de São Francisco com a pobreza. Então ele fala assim: ainda os primeiros passos empreendia, falando de São Francisco, e seu valor já demonstrava à terra os sinais de inefável alegria. Jovem com o seu pai entrou em guerra por certa dama a quem, tal como a morte, a gosto seu portal ninguém descerra. E ali mesmo, perante a santa corte, et coram patre, então a desposou, e dia a dia a amou de amor mais forte, com a Dona Pobreza, né? Quedara-se ela, desde que enviuvou, por bem mais de 1 milênio desprezada, que ninguém antes dele a requestou. Nem lhe valeu ter sido despertada, na choça de Amiclato a voz erguida, que a terra fez tremer apavorada. Nem ter sido tão firme e decidida, que onde Maria se abateu chorando, ela se viu com Cristo à luz subida. Quer dizer, a pobreza também se revelou, obviamente de modo mais elevado, com o próprio Cristo na cruz. No seu discurso, as névoas dissipando, sabe que de Francisco e da pobreza é a doce história que te estou narrando. Sua profunda união, a singeleza, dos modos seus nas almas como um dardo, impulsos despertavam de pureza, né? Então é uma forma de uma entrega mais especial, né? Ainda que todo mundo deva viver a virtude da pobreza, mas algumas pessoas são chamadas por um dom divino pontual, nesse sentido até um dom mais excelente, vamos dizer, a viver a pobreza como um voto, né? E a gente depois vai ver a noção de voto e tal, mas ele está dizendo aqui, poeticamente, digamos assim, esse casamento metafórico de São Francisco com a pobreza para se entregar melhor a Deus. E outra coisa, e aqui já é a última parte que eu gostaria de destacar, que ele fala o seguinte: ele fala sobre uma espécie, e aí o São Tomás ele condena, né, a partir da concepção de Dante, os juízos imaturos e precipitados, né? São pessoas que o próprio a gente viu isso na questão do modo de estudar e tal, as pessoas que digamos assim, ela tem já querem sair falando, né? A pessoa mal começou a estudar alguma coisa, já quer
falar de modo totalmente imprudente, muitas vezes é necessário ter paciência com a gente mesmo, né? Sabe? Ter paciência que a gente possa refletir do que a gente está lendo, né? Ter uma noção mais clara, mais profunda sobre o assunto, né? E depois a gente possa, com mais segurança, considerando os argumentos contrários também na nossa exposição, dar um parecer mais claro, né? Então aqui São Tomás ele está condenando na concepção da Divina Comédia de Dante esses juízos assim imoderados, esses juízos pouco trabalhados e imprudentes. Ele fala assim: prima pela estultice certamente quem nega ou afirma tudo o que se ensina a cada passo que realiza à frente, pois bem cedo irá ver como se inclina ao engano ou à opinião precipitada que ao seu capricho ou juízo subordina. Em vão se lançará pela jornada que não possua o senso da verdade, e pior será que dantes a chegada. Demonstraram-no ao mundo a saciedade Parmênides, Melisso e Briço, os quais não encontraram mais que inanidade. Quer dizer, são filósofos que não conseguiram atingir grande conhecimento, né, da verdade. E assim Sabélio e Ário e outros que tais, que erguendo as loucas mãos contra a escritura, retalharam-no a golpes de punhais. São dois exemplos de hereges, né? Olha a gente de si sempre segura, como rude Campônio que avalia no seu horto a colheita imatura. Então é interessante que ele faz uma metáfora do conhecimento como uma árvore, né? Então muitas vezes algumas pessoas querem colher frutos que ainda estão verdes, né? E eles julgam esses frutos verdes como frutos excelentes, né? Então muitas vezes, a gente até já frisou isso em outras questões, é necessário ter uma paciência com o nosso próprio estudo, né? É necessário saber esperar a gente mesmo se aprofundar no tema, né? Então, assim, porque geralmente quando você está começando, às vezes a pessoa fica afoita e até fascinada, muitas vezes, com o que a gente está estudando, às vezes na filosofia, na teologia. Então, é necessário, ao mesmo tempo que é bom ter esse fascínio, mas também é importante saber ter alguns freios para não sair ultra empolgadão, digamos assim, falando as coisas, sem ter um pouco de paciência, ponderar, dar tempo ao tempo para a gente mesmo assimilar, né? Conhecer melhor os argumentos contrários, até para que, não que a gente vá aderir aos argumentos contrários, mas até para que a gente tenha um pouco mais segurança no que a gente está falando. Então, só mais um recado no final, alguns inscritos tinham sugerido, né? E eu até acabei aceitando a sugestão. Eu tinha pensado até fazer isso um pouco mais para frente, mas eu abri uma conta no Apoia-se, né? Para quem quiser, quem tiver abertura ou puder contribuir. Eu coloquei lá, pelo menos, mínimo R$2, né? Eu não coloquei nenhuma recompensa ainda, talvez eu pense futuramente algum tipo de recompensa ou vincule alguma coisa, né? Basicamente, se você estiver gostando, se estiver sendo útil para você, os vídeos estiverem ajudando você talvez a compreender um pouco mais a concepção de Tomás sobre alguns aspectos, tanto filosóficos, né? Ponto mais abstrato, do ponto de vista moral, se puder ajudar, seria muito bem-vindo, né? Eu acabo gastando tempo, despendendo bastante tempo, assim, na produção dos vídeos, né? Porque eu também edito, eu coloco as letrinhas aqui, né? Eu tenho que fazer a preparação dos vídeos, né? E é isso, eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição. E qualquer dúvida é só perguntar, falar aqui, mas geralmente outros canais também utilizam essa plataforma, a plataforma que está se tornando bem conhecida, né? É bem confiável, né? E é isso. Então, qualquer dúvida, só falar e até o próximo vídeo, tá? Até mais. Valeu.